Bom, vamos para a nossa segunda palestra. Gostaria de chamar aqui uma salva de palmas para a doutora Ana Paula. Ana Paula, nossa parceira, advogada. Ana Paula é advogada, especialista em direito condominial, presta assessoria jurídica a mais de 30 condomínios, é pós-graduada em direito civil e processo civil, engajada na área da implementação de programas de compliance e éticas de serviço. E ela vai trazer aqui para a gente palestra sobre compliance e alta performance nos condomínios. Ok? Com a palavra, doutora Ana Paula. Bom dia. Que bom estar aqui, é um prazer estar aqui falando com vocês. Depois do Sérgio Craveiro, a gente fica até nervoso, né? Depois do mestre falando, a gente tem que dar uma acalmada. Eu vim trazer para vocês compliance. É uma área nova dentro de condomínios, a gente está vendo muito aí se falando sobre compliance, sobre seguir as leis, seguir as regras, estritamente. E a gente precisa também trazer isso para os condomínios, né? Vamos lá. O que é compliance? Compliance é de origem grega, inglesa, e significa agir de acordo com. Nada mais é do que seguir a lei, seguir o regimento interno, seguir a convenção, seguir o que é estabelecido como regra. Dentro dos condomínios, a gente tem a convenção e o regimento interno, que são as nossas maiores leis. Depois, lógico, do Código Civil, processo civil e tudo que vem do direito. A principal função do compliance é um mecanismo para evitar fraudes. A gente vê aí, infelizmente, muitas fraudes, a gente vê muitos balancetes que não estão corretos, a gente vê algumas irregularidades, muitas vezes não intencionais, mas infelizmente a gente lida com o ser humano erra. Todos nós somos passíveis de erros. E a gente traz o compliance para isso. A gente tem uma estrutura, tudo bem, fixado e apresentado para todos os envolvidos, de forma a tentar minimizar os danos. Quais os benefícios do compliance? Sérgio Craveiro falou muito aqui sobre questões trabalhistas, né? O que aconteceu lá no condomínio de um professor foi lá, deu aula para os condôminos, só que, consequentemente, teve problema trabalhista envolvendo o condomínio. Quantos condomínios aqui já não tiveram questões trabalhistas? Quantos já não tiveram questões de terceirizadas, dando prejuízos, não respondendo com o contrato? Questões de contrato, questões de construtora, que não desenvolveram o papel delas, que não apresentaram e não cumpriram com o contrato. A gente vem para isso. O compliance traz benefícios dessa maneira, evitando ou tentando evitar o máximo que isso aconteça dentro do condomínio. Vou explicar para vocês agora a parte prática. Como que a gente faz para implementar o compliance dentro de um condomínio? Eu vou trabalhar com vocês os 9 pilares, que é a base para a gente tentar implementar o compliance dentro de condomínio. O primeiro deles é o suporte dos síndicos e dos membros do conselho. Não adianta a gente querer implementar um compliance se a administração interna do condomínio não estiver disposta a implementar o compliance. Não adianta a gente tentar fazer algo se tem alguém segurando a onda. Falando abertamente com vocês. Quem faz a contratação é o síndico. Ele passa, sim, pelo conselho, ele passa, sim, por todo um processo, tem as assembleias, mas se ele, que é a figura principal, não estiver disposto, a gente não vai para frente. E não é só ele. O conselho tem obrigações. O conselho não responde civil ou criminalmente como um síndico, mas o conselho tem sim a responsabilidade de estar ali junto com o síndico, porque é ele que aprova as contas, é ele que está ali dando assistência, é ele que auxilia o síndico em suas obrigações. Ali eu coloquei para vocês, é fundamental o comprometimento e apoio dos gestores. Os administradores devem dar exemplo, fiscalizar, acompanhar e auditar. Não adianta só, colocamos o compliance, agora vão seguir o barco, ele se vira sozinho. Não. O compliance é um programa e ele precisa ser auditado, ele precisa ser fiscalizado, ele precisa ser acompanhado.
E se não tiver alguém para fazer isso, se todo mundo não estiver disposto, ele não vai para frente. Havendo indícios de fraude ou corrupção, os gestores devem garantir que existam meios para correção, prevenção através do treinamento. A gente não quer punir ninguém, a gente quer ensinar. Nós estamos lidando com pessoas. Pessoas são passíveis de erro, como eu já falei, mas elas também são passíveis de aprendizado. A gente quer ensinar e ajudar os nossos colaboradores a evoluir. A gente quer trazer todos para perto do condomínio. Não adianta a gente simplesmente virar para o colaborador e falar, a culpa é sua. Mas você chegou para o colaborador e explicou o que ele tinha que fazer? Como ele deveria agir? Isso é obrigação do condomínio. Então, você tem que dar o exemplo, você tem que passar para ele como ele tem que agir. O segundo pilar, avaliação de riscos. Esse, para mim, lógico que depois, né, de todos estarem dispostos, é o principal pilar. A gente tem que começar. E a gente vai começar por onde? A gente tem que fazer uma avaliação de todo o condomínio. Qual é o problema que mais dá dor de cabeça dentro do condomínio? Qual é o problema do meu condomínio? Eu não vou pegar uma avaliação genérica e aplicar para todos. A gente está lidando com pessoas, cada uma age de uma forma, cada uma tem um padrão, cada condomínio é um condomínio. A gente não vai comparar um condomínio de 6 unidades com um condomínio de 130. Um condomínio que não tem área de lazer com um condomínio que tem clube. Cada um tem que ser feito uma avaliação separada. Cada um tem que diagnosticar quais são os seus problemas. Ali eu coloquei para vocês. Deve ser feita uma análise prévia e periódica. Não vou fazer uma avaliação, tá bom, vou trabalhar com isso. Não é dessa forma. Porque você tem que verificar se o que você fez resolveu. E agora, qual é o próximo passo? O que eu fiz não resolveu. Como que eu vou resolver? É tudo acerto e erro. A gente vai evoluindo junto. O processo deve ser simples e objetivo. Não adianta eu criar 1000 leis elaboradas, não adianta eu querer dificultar. Eu estou lidando com pessoas muitas vezes leigas. Então, eu tenho que facilitar para mim e para eles. Porque eu não vou ter tempo de parar toda hora para explicar. Então, eu tenho que ser muito objetiva, muito clara. Atacar primeiro os riscos mais graves. Foi o que eu falei com vocês. A gente faz uma escala. Qual o problema que mais me incomoda no meu condomínio? Então, eu vou trabalhar com isso. Eu vou fazer uma ordem. Eu vou estabelecer o que eu vou fazer primeiro. O que me dá mais trabalho e assim a gente vai resolvendo ponto a ponto. Não adianta eu querer fazer tudo de uma vez. O síndico é uma pessoa. Ele tem que verificar tudo, ele tem que acompanhar tudo junto com o conselho. Só que um problema por vez. Porque senão a gente acaba disparando para todos os lados e a gente está trabalhando também com verba. A gente sabe que condômino, para a gente aumentar R$5 numa conta condominial, é uma dor de cabeça danada. Então, a gente tem que trabalhar conforme as nossas possibilidades. Todos devem ter conhecimento de todos os processos. Foi o que eu falei lá em cima. Simples, objetivo, claro e ser passado para todos. Não estou falando só de síndico, só de conselho, só de condômino. A gente está falando de colaboradores, de terceiros, de contratadas. E isso é fundamental para que todos tenham clareza de como o condomínio se comporta. É fundamental a comunicação entre todos os envolvidos. Resumindo tudo, eu tenho que ter um código nítido, claro, que todos tenham conhecimento e todos têm que saber exatamente qual é a obrigação e o dever de cada um. Se a minha obrigação, como advogada, é acompanhar o processo, então eu sei o que eu tenho que fazer. Se o porteiro tem a obrigação de receber os visitantes, abrir a portaria, receber encomendas, ele sabe que a função é essa. Se a auxiliar de serviços gerais sabe que a função dela é exclusivamente a limpeza, ela não tem que receber correspondência. Então, isso tem que ficar muito claro. Isso evita, inclusive, relações trabalhistas futuras. Então, a gente tem que deixar isso nítido para todos. O terceiro pilar, Código de Conduta Política do Compliance. A gente precisa colocar isso no papel. Todos têm que ter acesso e tem que ser formal para todos. Não adianta eu virar aqui para um colaborador e falar uma regra. Ele virou as costas, eu mudei de ideia, passo uma regra diferente para o outro.
Não, a gente tem que padronizar. E isso todos têm que ter conhecimento. A gente tem que colocar o máximo de previsões possíveis. A gente sabe que é uma evolução. Condomínio, cada hora age de uma forma, cada hora aparece um problema diferente, cada hora aparece uma novidade. Então, a gente tem que colocar o que no momento é o problema. E o que pode vir a ser um problema. Tem que estar tudo muito bem estabelecido. Isso não se confunde com regimento e convenção. São coisas distintas. Regimento é uma coisa, convenção é outro, código de conduta é outro. Pode sim, a gente pode incluir para dar um peso maior, mas não significa que é a mesma coisa. Coloquei ali para vocês. Serve como formalização inicial daquilo que é a postura do condomínio. Como a gente vai agir diante de terceiros. Orientar os condôminos, colaboradores e terceiros. Todos devem ter conhecimento, assim como deveria ter, né, da convenção e do regimento interno. Então, a gente tem que trabalhar muito em cima disso. A gente tem que expor muito isso. É um trabalho que a gente deve fazer todos os dias. Porque muitos viram para a gente, mas eu não tinha conhecimento. Sim, você não tinha, mas você deveria ter. Você não teve no momento oportuno, então vamos sentar, vamos conversar, vamos realmente demonstrar o que deve ser feito. Não adianta a gente falar, é obrigação sua, sendo que depois o problema vai vir para os administradores resolverem. A gente tem que estar disponível para explicar e para passar para todos eles. Deve haver previsão de todas as condutas do condomínio. Como eu falei para vocês, o máximo possível das condutas devem estar estabelecidas. Obviamente que a gente não consegue prever tudo, mas o máximo possível deve estar dentro do código. Controles internos. São mecanismos formalizados com a finalidade de minimizar riscos operacionais e promover o compliance. Esse aqui são os controles. Como que a gente vai acompanhar se o compliance está funcionando ou não? A gente tem que controlar. A gente estabeleceu uma regra, a gente tem que acompanhar se aquela regra está sendo seguida, se ela realmente está sendo aplicada como deveria. Estabelecem regras para revisão e aprovação de atividades. Basicamente o que eu falei. A gente vai chegar a estabelecer que a partir de agora a portaria é eletrônica. E agora, como que a gente vai se portar diante disso? Tem que haver essa previsão. Não é, eu estou entrando, alguém chega junto e entra comigo. Não, isso não pode. A gente tem que acompanhar quem entra, quem sai, tem que ter todos esses registros. Isso que garante a nossa segurança e a segurança de terceiros. A gente não sabe qual é a intenção do outro. A gente tem que se prevenir e segurar os nossos condôminos. O quinto pilar, comunicação e treinamento. A gente tem que estar disponível, a gente está lidando com pessoas. A gente sempre tem que estar de frente e aberto para receber críticas e para criticar também. Mas não é criticar a pessoa, a gente não quer atacar ninguém. A gente quer solucionar. A gente quer o melhor para o nosso condomínio, é onde a gente vive. São pessoas que estão diretamente ligadas com a gente querendo ou não. São pessoas que sabem onde a gente mora, sabem quem são os nossos familiares. A gente precisa ter uma relação próxima com essas pessoas. É questão de segurança, é questão realmente de se resguardar. Não adianta a gente querer um conflito com o vizinho porque ele põe música. Por que a gente não senta e conversa? Igual o Sérgio falou, vamos lá registrar no livro de ocorrências. Gente, vira uma baixaria que a gente sabe. Um fala de cá, o outro fala de lá e quer fazer notificação e quer colocar em anexo na notificação. Isso não resolve. O que resolve é o diálogo. Por que você põe música? Olha, me incomoda. Você poderia mudar o horário? Você poderia mudar o volume? Poxa, vamos sentar e conversar? Mas você faz isso que me incomoda. Não é uma guerra. A gente tem que conciliar. A gente está aqui para trabalhar junto, é um consenso. Não é uma guerra que a gente está aqui, quem atacou o primeiro, quem atacou o segundo. Não é isso que a gente quer. A gente quer viver em harmonia, ter paz na nossa residência. É o lugar de descanso. Então, a gente quer viver tranquilo. Ali eu coloquei a apresentação do
de ética a todos os colaboradores envolvidos com a administração. Todos têm que ter conhecimento de tudo, todos têm que estar disponíveis para realmente aplicar tudo, e realização de treinamentos periódicos. Essa parte é mais vinculada aos colaboradores. Não adianta a gente expor o código de ética, explicou uma vez e acabou, sumiu. Depois a gente só vem para apontar o erro. Não, a gente tem que explicar uma vez. Modificou alguma coisa, vamos explicar de novo. Teve um problema, vem cá, senta comigo. O que aconteceu? São pessoas, são sentimentos, não é uma máquina. A gente está lidando com alguém que, da mesma forma que a gente, também tem dificuldade. A gente tem que passar essa sensibilidade para eles e eles vão realmente retribuir. O 6º pilar, canais de denúncia. Não adianta nada a gente ter todo um código, ter tudo muito bem estabelecido, mas alguém erra. E a gente não vai colocar isso lá no livro de ocorrência, né? A gente tem que ter canais de denúncia anônima. Através do e-mail, é uma possibilidade, através de um aplicativo. Às vezes a pessoa não quer nem mandar e-mail, porque o e-mail você se identifica quem está mandando. Então, através de um aplicativo que realmente vá anônimo. O síndico e os conselheiros têm esse conhecimento de forma anônima, porque às vezes o colaborador não quer se indispor com um colega de trabalho. Às vezes um condômino não quer se indispor com outro condômino vizinho. Então, a gente tem que criar mecanismos para solucionar esses problemas. A gente tem regras, as regras precisam ser estabelecidas. E nada melhor do que quem está ali lidando diariamente com essas regras para passar para a gente quem está descumprindo ou não. Porque nem sempre o descumprimento é intencional. O descumprimento realmente é uma falha, é um esquecimento, é um problema pessoal que, poxa, olha, hoje eu não consegui fazer isso porque eu estava com um problema. Mas não quer dizer que isso acontece reiteradamente. Ali eu coloquei mecanismos para comunicação anônima em relação às condutas ou suspeita de conduta inadequada. Foi o que eu expliquei para vocês. A gente tem que fazer o que tem que ser feito corretamente e a gente tem que alguém acompanhar isso. Nem sempre os síndicos e os conselheiros estão ali disponíveis. Eles trabalham, eles têm outra vida. Isso quando a gente não fala de síndico profissional, síndico morador. Ele tem, toda uma vida por fora do condomínio. Não é nem justo com ele que a gente cobre dele 24 horas de disponibilidade. Então, a gente tem que alguém ali em volta estar acompanhando e verificando. 7º pilar, investigações internas. A gente estabelece todo esse procedimento, a gente tem que investigar se ele está sendo cumprido. A gente tem que investigar, fazer um checklist, olha, tem 3 itens que deveriam ser cumpridos até junho. A gente deveria ter feito a AGE, a gente deveria ter feito a GO, a gente deveria ter aprovado as contas, a gente deveria ter feito o alvará do Corpo de Bombeiros. Isso foi cumprido? E se não foi cumprido, por que não foi cumprido? A gente tem que estabelecer um checklist. A gente tem que estabelecer o que tem que ser feito, qual o período, e verificar se foi cumprido ou não e por que não. A gente vai fazer toda essa avaliação através das investigações internas. A gente tem lá, o colaborador está reiteradamente tendo uma dificuldade. Por que ele está tendo uma dificuldade em exercer a função dele? Foi passado para ele claramente qual é a função dele? O colaborador não está usando EPI. Por que ele não está usando EPI? É uma obrigação dele. O condomínio está fornecendo? Por que ele não está usando? Por que o condomínio não forneceu? Por que o condomínio não fiscalizou? É uma obrigação nossa, como administrador, fazer isso. Processos internos que permitam investigações para atender prontamente as denúncias de comportamentos ilícitos ou autênticos. Não adianta a gente ter a denúncia e não sanar a denúncia. É a mesma coisa o livro de ocorrência. Não adianta ter o registro no livro de ocorrência e a gente não tentar solucionar o problema. É inútil. A gente está ali perdendo tempo. Então, a gente tem que verificar qual foi o problema. Por que ele aconteceu, como ele aconteceu, qual é o condômino que está incomodado, ou qual é o colaborador, ou qual é o vizinho, terceiro. Vamos verificar, vamos sentar e conversar e corrigir. Não adianta empurrar com a barriga porque vira uma bola de neve.
Aí depois vira um processo, aí depois contrata advogado, paga as custas, paga todos os honorários. E aí? Não é melhor resolver desde o início? Não é melhor verificar o problema na sua base e solucionar? 8º pilar, due diligence. A gente trabalha basicamente com contratações. A gente contrata limpeza, a gente contrata terceirizados, a gente contrata manutenção de piscina, jardim. E aí, essas pessoas também seguem à risca as leis? Porque se elas não seguirem, eles são futuros problemas. A gente contrata uma terceirizada, ela está recolhendo? Se ela não recolher, o colaborador vai entrar com a ação. E vai entrar com a ação contra quem? Contra a terceirizada e contra o condomínio. Isso é responsabilidade. A gente pode, vamos lutar na justiça. Aí você já gastou com advogado, você já gastou com deslocamento, você já gastou o seu tempo. E aí? Não é melhor desde o início investigar se a empresa realmente está seguindo a lei? Porque são futuros problemas. Não adianta contratar uma construtora, é a mais barata, vai resolver meu problema. Vai resolver o seu problema ou vai te dar um problema? Que ela vai entregar o que você contratou? Se ela não for entregar o que você contratou, ela não é uma solução. Então, a gente tem que analisar muito bem todos os nossos parceiros. A gente tem que fazer essa verificação. A gente não adianta, o condomínio está seguindo a lei. E quem a gente contratou não está? É problema, não tem para onde fugir. Avaliações prévias dos contratados para que se possa atender e conhecer a situação financeira e o histórico de comportamento e prática dos contratados e os seus potenciais riscos. Foi o que eu falei. A gente vai contratar, a gente tem que ter responsabilidade sobre a contratação. A gente não tem que levar em consideração apenas o preço. A gente está pagando uma coisa, mas a gente vai receber o que a gente está contratando? Se não for receber o que a gente está contratando, não vale a pena. O 9º pilar, auditoria e monitoramento. A gente fez tudo isso. A gente estabeleceu as regras, a gente ensinou nossos colaboradores como trabalhar, a gente apresentou para todo mundo, a gente verificou, a gente fez canais de denúncia, a gente solucionou as denúncias. E aí, está tudo certo mesmo? E se não está, o que pode melhorar? Como pode melhorar? A auditoria junta aqui com o compliance. Não adianta eu fazer o compliance tudo certinho, mas quem vai verificar? Porque eu verificando o mesmo serviço, o serviço que eu estou fazendo, eu posso ali, infelizmente, estar olhando com os outros olhos. Eu posso estar querendo amenizar o meu deslize. Eu fiz aqui, mas passou, ninguém viu. Será que ninguém viu? Está lá no balancete. Tudo do condomínio está dentro do balancete. Alguém viu. Talvez não quis falar, ficou constrangido. E a gente tem que ter uma auditoria para verificar se tudo está correto. Não adianta eu achar que eu estou fazendo certo se eu não sou expertise na área. Não adianta eu querer resolver um recolhimento de tributos se eu não sou especialista na área. Não adianta eu querer fazer uma notificação para a construtora lá do meu condomínio, porque as pastilhas estão caindo, se eu não sou especialista. Eu vou estar só empurrando com a barriga o meu problema. Aí daqui a pouco vem lá a prefeitura, chega para cima do condomínio com multas, juros, correção, CNPJ do condomínio todo sujo. Ou se não, chega aqui a construtora, e aí, vamos ajuizar? Vamos ajuizar como? Já passou o período. Você tinha conhecimento do erro desde a entrega do condomínio. Agora, 6, 7 anos depois, você quer regularizar? Você quer consertar o erro? Infelizmente, fica muito mais difícil. Então, a gente tem que verificar desde o início qual é o problema. E a gente precisa da auditoria para isso. Verificar o que a gente está fazendo, se a gente está fazendo certo e contar com a ajuda de colaboradores especialistas na área. Aí os condôminos reclamam. Mais um custo para o condomínio? Será que é mais um custo ou mais um investimento? Será que a gente realmente está gastando ou a gente está investindo para futuramente não ter o problema? Porque uma ação trabalhista, a contratação aqui de um advogado é um valor. A contratação de um advogado para responder uma ação trabalhista é outro. Fora que você ainda tem uma grande chance de ter que pagar.
Você vai ter que pagar danos morais, indenização, enfim, tudo que envolve um processo. E é o problema com a construtora, a fachada. É mais fácil você contratar um advogado aqui no início para entrar com o processo ou esperar passar todo o tempo, passar tudo. Quanto custa aí a reforma de uma fachada? 100, 200, 300 mil? É pouco, a gente sabe. Dependendo do condomínio, vai a 1 milhão a reforma de uma fachada. Então, não é melhor a gente ter esse olhar desde o início? Resolver isso desde o início? A gente precisa observar essas coisas, esses detalhes. A gente tem que estar atento para o que realmente é investimento e o que é custo. Nem tudo que desembolsa do condomínio é um custo. Muitas vezes é um investimento. Aqui, finalizou para vocês. O que eu tinha para falar sobre compliance era isso. Eu espero que tenha esclarecido para vocês o que é compliance, no que compliance vai ajudar aos condomínios, qual é realmente custo, o que é despesa, o que é investimento, o porquê do compliance, como fazer, e estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Obrigada.